Olá, siderais! E aí, chegamos em novembro, vamos fazer aquela leitura ótima dessa primeira quinzena para vocês? Bora lá! Signo de Áries, vamos ver o que temos para você nessa primeira quinzena do mês de novembro. Mensagem para o signo de Áries, primeira quinzena de novembro. Olha só, Áries, muito interessante, 2 arcanos maiores na mesa falando que é para você deixar a energia fluir, ó, né? Toma partido do que tem que tomar, vai para a ação, executa do jeito que tem que executar. O mago fala muito de direcionamento e ação, né? Então essa energia aqui, ela fala, você já tem tudo o que você precisa, se conecta, né? Eu gosto muito daqui dessa imagem de Hermes, né? O mago que aponta para cima e para baixo, que fala o que está em cima é como o que está embaixo. Então, assim, se conecta com o que é o potencial da intuição, tenta sentir o que vem aí do subconsciente, da espiritualidade e parte para a ação, fazendo com que as coisas aconteçam, sem emperrar o fluxo, deixando também a tua ação vai movimentar a roda da fortuna, deixando para trás implicâncias, birras, energias mal direcionadas, porque o 5 de espadas, né, ele fala muito sobre o mau emprego da nossa energia em disputas fúteis, tá? Então aqui faz apelo aí da sabedoria para você meio que largar, deixar de lado aquilo que não está agregando valor, que você... Sabe quando a gente, Áries, briga, o combate pelo combate, só para ter razão, por exemplo, essa carta ela fala muito disso, né? Só para ter razão, sabe que aquelas discussões e aquele empenho naquela direção não vai levar a resultado nenhum, mas continua empregando essa energia. Aqui espadas fala muito de intelecto, comunicação, né? Impondo muito as suas ideias num meio que você já sabe que é restritivo, que você já sabe que não vai te levar a nada, que você já sabe que é a discussão pela discussão, mas que aquilo não vai trazer nenhum resultado. Então, aqui vem, né, Apolo como a divindade da clareza mental e da sabedoria, falando, olha, pega o que é teu e vai para um lugar mais produtivo, né? Porque aqui a briga é em vão. Então, é muito interessante abrir com o arcano do mago e da roda da fortuna, porque fala... Muda a rota, né? Vai para onde é o seu caminho mesmo, que você já sabe. Não fique investindo em pessoas e situações que não vai te agregar valor, tá bom, Áries? Vamos ver o que o baralho cigano complementa aqui para você. Olha que interessante, né? A gente tem justamente essas 2 cartas embaixo do mago e da roda da fortuna, falando que é hora de você ir atrás do próspero, da sorte, daquilo que prospera, daquilo que cresce, daquilo que traz principalmente progresso, né? Se a gente pensar na roda da fortuna com o baralho cigano, coloca a tua energia, teu movimento, teu tempo, tua ação, tua vida naquilo que traz progresso, porque continuar nessa postura 5 de espadas, ó, só vai trazer para você nebulosidade, medo, insegurança, insatisfação. Tá bom, Áries? Então, é hora de você pôr a sua sabedoria aí em movimento, beleza? Bom, hoje eu quero fechar com o oráculo da lua, trazendo uma carta conselho aí de fechamento para cada um dos signos. Vamos ver o que vem de carta conselho do oráculo da lua para a energia do signo de Áries, primeira quinzena de novembro. Acredite no impossível, lua azul. Olha que interessante, Áries. Lua azul, acredite no impossível e segue teu caminho. Para de colocar tua energia, tua intelectualidade, teu conhecimento aonde você não vai ver frutos, tá bom, Áries? Vejo você na próxima quinzena, até lá. Signo de Touro, vamos aí para a primeira quinzena de novembro, Touro. Qual é a mensagem para essa primeira quinzena de novembro, para a energia da egrégora do signo de Touro, primeira quinzena de novembro. Interessante. Olha só, Touro, a gente tem uma energia aqui de movimentar-se.
sair da estagnação. Aqui, para mim, como a gente tem bastante elemento fogo, sair um pouco daquele lugar que touro já tá acostumado. Tá cansado? Tá, mas continua se dando em sacrifício numa situação em que tá acostumado, né? Então, a gente tem o cavaleiro de paus e o 4 de paus falando, olha, você já tem estrutura, já tem reconhecimento, já tem conhecimento, já tem inspiração suficiente, já tem energia o suficiente para se direcionar para aquilo que é o seu propósito, né? Porque o cavaleiro, ele sempre sabe para onde ele tá indo. Então, assim, para onde você quer levar o seu conhecimento, touro? Para onde você quer levar o seu propósito? Para onde você quer levar a sua inspiração? O que que você quer construir, né? Então, essa primeira quinzena de novembro vem falando que só depende de você, né? Já tá sentindo, já tá percebendo, já tem a energia, já se sente preparado, né? Porque o 4 de paus fala meio que disso, né? De uma estrutura de já se sentir preparado e tudo. Mas touro ainda tá, às vezes, talvez meio sem energia, né? Meio sem, apesar do contraste do elemento fogo, mas o enforcado, ele fala de uma certa prostração. Então, touro tem que perceber que não é nesse lugar que touro está que vai trazer o resultado que touro almeja, tá bom? Então, é hora de você pegar a sua energia e se direcionar, ó, para o novo. Duas cartas que falam do novo, né? A cegonha e a criança, tá? Aqui tem uma energia que, assim, para você trazer o que você quer de harmonia, de completude, de contentamento, de felicidade, você precisa se direcionar para fazer nascer os novos projetos. Isso daqui é no geral. De uma forma muito, muito específica, isso daqui significa gravidez. Se tivesse o navio, então, né? Mas como a gente tem uma representação que o lírio pode significar energia também de Oxum, que fala de fertilidade, essa energia ela também pode estar falando de uma energia disponível aí para gestação, gravidez, né? Novas criaturinhas chegando aí na Terra. Se touro não deseja esse grandíssimo projeto para a própria vida, é importante se precaver, porque uma energia de fertilidade aqui tá muito disponível, tá, touro? Então, avalia aí o que você escolhe para sua vida, mas no geral é uma energia de fertilidade para novos projetos aí que pode te trazer muita felicidade, mas touro precisa entender que já está pronto, né? Que já está pronto para se direcionar para essa nova conquista, né? Sair um pouco desse estado de espera achando que o que deseja vai chegar até você, não vai, é você quem tem que se movimentar, tá bom, touro? Então, vamos fechar aqui com o oráculo da lua, vendo o que tem de mensagem lunar para essa primeira quinzena de novembro para signo de touro. Espere mudanças poderosas, touro. A gente tá falando disso aqui, hein? Aqui essa carta se chama Eclipse da Lua Nova, ó. Espere mudanças poderosas. Então essa primeira quinzena aí promete, touro. Se prepara e vai, tá bom? Vejo você na próxima quinzena. Até lá. Olá, signo de Gêmeos, vamos fazer a sua leitura para a primeira quinzena de novembro, ver o que o oráculo traz aí de aconselhamento para a egrégora do signo de Gêmeos, primeira quinzena de novembro. Olha só, Gêmeos, aqui tem uma energia bacana, mas também um conselho de precaução, tá bom? Então, a gente tem o 4 de paus e o pajem de ouros. Então aqui a gente tem uma energia muito positiva falando de um bom momento de autoconfiança, de preparo, assim, passando bem essa coisa de, ok, tô preparado, vou seguir minha missão, vou começar a colher os frutos, vou investir nos meus novos projetos, vou colocar tempo, disciplina, determinação, e ok, tá tudo certo. Aqui fala também de uma entrada de coisas novas para o signo de Gêmeos, mas tem o 7 de espadas, tá? O 7 de espadas fala, cuidado com o que tá acontecendo nos bastidores da vida, né? Cuidado com traições, cuidado com maledicências, cuidado com aquilo que está acontecendo pelas tuas costas, né? Então fique atento, Gêmeos, porque tem uma energia muito bacana que você está aí focando no seu
desenvolvimento, no seu crescimento, nas coisas novas, mas tem uma energia aí que você precisa vigiar. E aí é importante entender que o 7 de espadas, ele sempre é um convite a fazer limpezas, né? Limpezas espirituais, energéticas, trabalhar o sentido de proteção, porque tem coisas acontecendo que Gêmeos não tá vendo, ó. E junto com a carta, que fala de inveja, tá, Gêmeos, ó. Junto com a carta do 7 sai a serpente, então aqui fala de línguas ferinas, destilando veneno no seu caminho, por conta de Gêmeos ter escolhido novas oportunidades e tá brilhando nesses novos caminhos, né? Aqui tem uma energia de sucesso, né? Em expansão, em crescimento para Gêmeos, a partir da postura, do lugar que Gêmeos assumiu, novas oportunidades surgirão, mas nem todo mundo está gostando do sucesso e das escolhas, aí, dos caminhos que Gêmeos está escolhendo para a própria expansão. Então, o que eu recomendo aqui, Gêmeos? Energia, faça trabalhos de banhos de descarrego, limpeza, tome cuidado com o que você fala e para quem você fala, né? Às vezes a gente, no calor da empolgação, a gente acaba fazendo comentários da nossa vida pessoal por pura empolgação e felicidade, né? Expansão da celebração da vida. E nem todo lugar que você expressar-se, Gêmeos, vai estar acolhendo de uma forma benéfica o que você está falando, tá? Tem gente que está vendo o seu sucesso, está ouvindo você dar o seu próprio testemunho aí de sucesso, de expansão, e não está gostando. E o que é pior, está emanando energias negativas pelas suas costas, às vezes até tramando pelas suas costas, tá? Então é hora, Gêmeos, de você fazer o levante aí da sua defesa, tá? Da sua proteção, e tomar cuidado com energias de traição, tá? Cuide-se com energias de traição. Fique vigilante aí, não perca esse movimento maravilhoso que está acontecendo nesse momento atual, mas vigia, tá? Vigia, porque o bastidor aqui não tá muito legal não, né? Vamos ver o que tem de mensagem do oráculo da lua de fechamento para essa quinzena. Signo de Gêmeos, primeira quinzena do mês de novembro. Não deixe o orgulho te atrapalhar, lua cheia em Leão. Aqui, para mim, Gêmeos, vem um pouco do tipo assim, você tá brilhando de dentro para fora, né? Então, às vezes, esse orgulho, essa energia de fora, né, que vai ser mal interpretada, que pode trazer essa energia de traição, de inveja, né? Distorcendo o que Gêmeos tá emanando, tá? Mas é isso, ó, continue brilhando, não deixe o orgulho te atrapalhar, mas emane as boas vibrações que você tá sentindo, tá bom, Gêmeos? Vejo você na próxima quinzena, até lá. Signo de Câncer, vamos ver o que tem para vocês, cancerianos, cancerianas, nessa primeira quinzena de novembro, qual que é a mensagem do tarô e do baralho cigano para a primeira quinzena de novembro, signo de Câncer. Interessante. Olha só, Câncer, ó, primeiro que a gente tem no fundo do maço o seu regente, que é a lua, né? Mas aqui, de acordo com o que está acontecendo na mesa, Câncer está passando por uma fase aí meio de insegurança, medo, não sei o que escolho, né? O 9 de espadas fala de muita preocupação, estresse, autocobrança, atrapalhando muito o potencial de escolha do signo de Câncer. Preocupações estão tomando a frente e signo de Câncer não está conseguindo se direcionar. Por que isso está acontecendo, Câncer? Porque você está numa fase que não é hora de olhar para fora, é hora de olhar para dentro. Inclusive esse estresse aqui mostra que Câncer precisa dar uma pausa para o descanso, uma pausa para o relaxamento. Ó, é hora de baixar as espadas e olhar para si e relaxar e dar um tempo para descansar. E o Pajem de Copas fala da nutrição, né? De olhar para dentro, olhar para os sentimentos.
olhar para si, se refazer, tá? Então, toda essa carga, signo de câncer, de estresse, é porque você realmente está chegando num limite, tá? Esse limite, ele é um limite físico mesmo, tá? Você foi até o limite das suas forças de atuação, de trabalho, de ideias, de criatividade, e tá chegando no momento aí em que tá bem esgotado. Então, o convite é que você consiga, nessa primeira quinzena de novembro aí, tirar uma pausa, tá? Para cuidar de si, para olhar para si, para recarregar as energias, e aí você vai sentir as coisas mais claras. Não tem nada de errado acontecendo, Câncer. O que está acontecendo de errado é você não se dar o tempo necessário para refazer a sua energia, revitalizar-se, tá? Então aqui, ó, é um momento, ó, tá vendo o lírio? Aqui fala que é o momento de você cuidar de si. A cruz fala muito do peso da vida, né? Então se renova, se refaça, se cure, que aí as novas oportunidades que Câncer tá esperando tão ansiosamente vai surgir. Mas primeiro o Câncer precisa desse momento de cura, tá? De repouso, de cura em todos os sentidos, de refazimento de energia, ó, aqui fala de paz, serenidade, harmonia. Câncer precisa reharmonizar-se, tá? É só isso, Câncer, tá? Deu esse tempinho para si mesma, naturalmente o novo vai começar a surgir no tempo certo, tá? Mais simples do que você imagina, tá bom? Então vamos tirar aqui uma mensagem do oráculo da lua de fechamento para essa sua quinzena. Vamos ver o que vem aí de mensagem para a egrégora do signo de Câncer, primeira quinzena de novembro. Ó, lua cheia em Leão, não deixe o orgulho te atrapalhar, Câncer, tá? É hora de você baixar a guarda, porque às vezes esse orgulho, ele tá falando do quê? Ah, Câncer tá lá, eu dou conta, eu faço, eu não preciso de ninguém, eu vou mesmo, eu vou até o fim, comigo é assim, comigo é sempre assim, né? E na verdade, não é bem isso, você tá com uma visão um pouquinho distorcida do externo. Respira, se cura, que você vai ver que tá tudo bem, você só precisava de um descanso e as coisas vão voltar a fluir para você daqui a pouquinho, tá bom, Câncer? Vejo você na próxima quinzena, até lá. Signo de Leão, como é que vocês estão? Vamos ver o que o oráculo traz para vocês nessa primeira quinzena de novembro. Energia para signo de Leão, primeira quinzena de novembro. O que a gente tem aí para vocês? Tem uma energia de renovação muito forte, tá? A gente tem um arcano maior, que é a justiça aqui no meio. Mas olha só, Leão, a energia de vocês na mesa, né? Essa vibração fala que é chegado o momento de Leão assumir um determinado lugar, né? Porque a gente tem a energia da justiça do lado do rei de paus, né? O pajem de paus, ele vai falar dessa energia de avanço, de direcionamento, de fluxo, de caminhos abertos, de inspiração, né? O pajem de paus, ele passa uma sensação de inícios, né? De coisas começando, mas começando numa velocidade rápida. Então é importante que Leão também observe que, assim, quando é elemento fogo, tudo é meio passageiro, né? Tem oportunidades surgindo, ideias surgindo, um movimento de ação que precisa ser rápido. Sentiu a oportunidade, Leão? Age, tá? Porque vai ser essa postura que vai facilitar com que você chegue no seu lugar desejado, tá? Lugar de merecimento mesmo, né? Um lugar que já está esperando por você, para você trazer o seu brilho de ação, o seu brilho de concretização. O Rei de Paus fala de paixão, de inspiração, de motivação, mas é um poder do elemento fogo em ação, né? Um lugar que precisa ser conquistado, inclusive um lugar que Leão precisa ocupar
para que o seu brilho aqueça os demais, tá? Mas é importante que você esteja atento, Leão, ao timing das coisas, né? Uma onda de energia vai passar e você tem que pegar aí no rabo do cometa e seguir, tá? Não pode ficar contemplando muito as oportunidades, não, porque para mim esse pajem ele tá vibrando muito uma energia que vai passar rápido, que você precisa montar nela e seguir, tá bom? É hora de não perder o trem, tá bom, Leão? Vamos complementar aqui com o baralho cigano para ver o que tem mais aqui de mensagem para vocês, egrégora do signo de Leão. É isso mesmo, olha, os caminhos, Leão, estão muito abertos, muito abertos. Primeira quinzena vai acontecer alguma coisa aí que vai mostrar para vocês que algo novo vai surgir no teu caminho, te trazendo prosperidade, plenitude, felicidade. Aqui fala de um lugar que você alcançou, ó, os caminhos estão abertos para esse novo chegar em você, né? Então a gente tem, ó, o pajem com os caminhos, né? Algo, inclusive, que você estava esperando há um certo tempo vai constelar. E a criança veio com pajem. Então, aqui é um novo lugar que você precisa ter coragem, né? E centramento para ocupar, porque é um lugar seu de merecimento, onde você vai ter uma oportunidade de florescer muito, Leão, tá? É um lugar que é seu, que te pertence, é seu por merecimento, mas requer atitude. Requer que você aproveite as oportunidades que vão surgir ao seu redor, tá bom, Leão? Então, vamos aqui pedir uma mensagem de fechamento para o oráculo da Lua. Ver o que tem para vocês aí de mensagem complementar e de fechamento para essa primeira quinzena de novembro, Leão. A sorte está do seu lado, Lua nova em Sagitário, que combina muito com essa carta aqui, ó. Tá? Então não perde oportunidade não, Leão. Sorte a gente sabe que na hora que ela surge a gente tem que aproveitar, não é isso? Então aproveita daí que eu aproveito daqui, eu vejo você na próxima quinzena de novembro. Até lá. Olá, signo de Virgem, como é que vocês estão? Vamos ver qual que é a mensagem dos oráculos para essa sua primeira quinzena de novembro. Mensagem para signo de Virgem, primeira quinzena de novembro. Olha só, Virgem tá numa postura analítica já tem um tempo, né? Analisando, já tem assim uma energia disponível para iniciativa, mas continua analisando. Então o oráculo para esses primeiros 15 dias, Virgem, fala muito sobre procure o seu lugar de merecimento e avance, né? Analise o que você realmente quer, analise as consequências, analise o que você merece, o que você está buscando. Quando você se autoanalisa, o que você realmente deseja, o que você merece, né? O que você quer de recompensa e avance nessa direção, tá? Pajem de paus, de novo, falando de oportunidades, né? Aproveite as oportunidades que estão surgindo a partir dos seus méritos, né? A partir daquilo que você almeja para si. Porque se você ficar muito tempo só pensando, analisando, avaliando, vai perder o tempo das coisas, né? O tempo de ação. E a energia da justiça, ela fala muito do equilíbrio, do ponto de equilíbrio, mas também fala da colheita, do merecimento, né? Aquilo que é justo por si só, né? Aquilo que é fruto da tua busca, né? Colheita, resultado. Tem muito essa energia de mérito, né? Tem muito essa energia de mérito. Então, o que é do seu mérito, Virgem? É importante que você vá atrás e na direção desse conceito e não ficar à espera de aparecer o melhor caminho, a melhor opção, a melhor solução, tá bom? A energia que pede movimento. Complementando com o baralho cigano, fala-se muito disso, né? Busca de solução para aquilo que você realmente quer para si, quer trazer para perto de si, quer vivenciar de forma tranquila, né? Harmoniosa, amorosa, né? Fidelize o seu caminho, né? A justiça também fala um pouco disso, até porque
O cão caiu assim junto, né? Embaixo da justiça. Fidelidade, fidelize aquilo que você deseja desbravar, as portas que você deseja abrir, né? Os caminhos que você deseja acessar, aquilo que você precisa solucionar na sua vida, tá? É importante você fidelizar o caminho, porque aqui é uma energia que está disponível para ação, né? A carta do chicote também fala de direcionamento do poder pessoal, que quando a gente não direciona, ele passa a nos consumir, Virgem. Então, é importante que você faça uma análise clara do que você deseja fidelizar na sua vida, né? E a partir disso, você abre as portas, soluciona as questões, traz respostas, mas se movimenta na direção disso, né? Quando a gente fala da chave, a chave ela coloca todos esses símbolos na mesa, né? Busque soluções, respostas, abertura de caminhos, né? Solução de problemas, a gente tem essa energia aqui, então não é hora de ficar parado analisando qual que seria a melhor versão ou a melhor possibilidade, tá bom, Virgem? É hora de fidelizar o seu caminho, fidelizar a sua vontade, fidelizar as suas escolhas, tá bom? Então vamos ver aqui dentro do que é o oráculo da lua, qual que é a mensagem de fechamento que tem para vocês. Signo de Virgem, mensagem de fechamento do oráculo da lua. Lua nova em Aquário, traga amor para a situação. Ó. E Aquário fala muito, né, dessa energia de partilha de conhecimento, né, de sentido igualitário, né, que tem a ver com a energia da justiça também, tá? Então, traga amor para a situação, tá bom, Virgem? Então, é isso que eu tenho para você hoje. Vejo você na próxima quinzena de novembro. Até lá. Olá, signo de Libra. Vamos ver o que o oráculo traz para vocês para essa primeira quinzena de novembro. O que é isso, Fabi? Já tá tentando adiantar o novembro? Não bastou, né? Outubro passar voando. Aliás, né? 2025 passou voando, né? Vamos lá. Signo de Libra, primeira quinzena de novembro. Qual é a mensagem para a egrégora de Libra? Libra tem que sair dos impasses, dos conflitos, das crenças de não merecimento, não pertencimento e trabalhar mais o alto amor, tá? A gente tem essa sequência aqui, que é uma sequência que vai falar muito mais do sentido pessoal, tá? A energia muito do 2 de espadas fala de conflitos criados pelo próprio indivíduo, né? O 2 de paus fala dos conflitos que a gente gera para a nossa própria vida quando a gente não quer encarar as situações da vida, quando a gente não quer lidar com os impasses. Então a gente fica meio que vou fechar os olhos, vou fechar os ouvidos, vou fingir que não tô vendo, não tô entendendo, não quero lidar, né? O 2 de espadas fala muito disso, não quero lidar. Então talvez a questão seja relacionada ao emocional, né? O 5 de ouros fala de escassez financeira, né? Mas também no lado pessoal fala muito de crença de não merecimento, não pertencimento, crenças de escassez, né? Contratos de pobreza. E o As de Copas no meio fala assim, opa, Libra, peraí, opa, sabe? Tudo tá disponível para você em abundância, mas primeiramente você precisa cuidar do quê? Do campo do amor, do alto amor, né? Se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou distribuir, né? Aqui tá falando do sentido do si mesmo. Encare seus conflitos, você tem potencial suficiente para lidar com as situações que estão te gerando um certo desgaste e sofrimento. E o As de Copas fala que encontre essa abundância dentro de você, né? Tem muito dentro de você a ser aprendido, compreendido e vivenciado. Então é um momento aí de autopercepção e autoconhecimento, tá, Libra? É hora de olhar para dentro e curar crenças limitantes que estão impedindo você de expandir e avançar, tá bom? Então vamos complementar aqui com o baralho cigano para ver o que vem mais de mensagem aí.
É muito isso, os caminhos, novas oportunidades estão surgindo, os caminhos estão abertos, coisas que você desejou estão aí disponíveis, mas às vezes o conflito, ele tá vindo dessas crenças limitantes, tá? Essa energia de obstáculo aí é gerada pelo próprio indivíduo, né? Eu não acredito em mim, eu não acho que eu mereço, então as oportunidades elas estão chegando, elas estão se apresentando e eu não estou dando conta, eu não estou me vendo nessas situações porque eu não quero sair de um padrão limitante. Então essa primeira quinzena, Libra, tá muito nítido que está falando sobre o si mesmo, encarar as suas próprias limitações psicoemocionais e lidar com isso, encontrando um novo jeito de viver a vida, novas oportunidades a partir do sentido de abundância interna, tá? É bem objetivo esse conselho aqui, falando muito dessa subjetividade, tá bom, Libra? Então olha nessa direção, porque para avançar para essas novas oportunidades, você precisa de um processo de cura emocional, tá bom? Então vamos ver o que o oráculo da Lua tem de mensagem de fechamento para a egrégora de Libra. É hora de agir, né? O seu signo oposto aqui, ó, lua nova em Áries, né? É interessante porque é uma lua nova, ou seja, é o início de um novo processo aqui, com todas as possibilidades disponíveis, tá? Então é hora de agir, Libra, sair desse lugar limitante e transmutar essa tua realidade, tá bom? Vejo você então na segunda quinzena de novembro. Até lá. Signo de Escorpião, estamos aí no vosso mês, hein, Escorpião? Vamos ver o que tem de mensagem dos oráculos para vocês nessa primeira quinzena de novembro. Mensagem para Escorpião, primeira quinzena de novembro. A gente tem dois arcanos maiores, né? A energia da justiça e do carro, seguido da energia da rainha de espadas, né? Aqui, Escorpião, eu sinto uma certa frieza nessa primeira quinzena, mas não é uma frieza emocional, é uma racionalidade em detrimento dos sentimentos, assim. Aqui tá me vibrando muito mais a energia de Atena, que é a deusa da guerra e da sabedoria, né, a grande estrategista da mitologia, do que a própria arcano, né? E a rainha de espadas, ela também fala da energia das experiências anteriores sendo postas como direcionamento, ou seja, eu já tenho bagagem o suficiente para saber fazer as minhas escolhas, né? Então a espada para cima, né? É bem interessante pensar que assim a água para o chão e a espada para cima quer dizer que a rainha de espadas ela está colocando a razão em evidência, né? A emoção tá ficando um pouco de lado e eu tô colocando a razão. E a Atena, no arcano da justiça, e a rainha de espadas, ó, ambas estão com as espadas em punho para o alto, ou seja, isso daqui é um símbolo que está deixando claro que é hora de Escorpião ser menos emocional e mais estrategista, mais racional, né? A coruja que fala que é essa energia da sabedoria, né, junto com as estratégias que vai trazer o equilíbrio. E o carro no meio, falando da energia do avanço, de saber conciliar caminhos, usar essa inteligência para sair de qualquer tipo de impasse e continuar na busca daquilo que deseja, né? Aqui tá me vibrando bem forte essa energia do guerreiro avançando, né? Então, não é hora de colocar nessa primeira quinzena, Escorpião, sentimento à frente das coisas. É hora de colocar razão, sabedoria e ação, ou seja, agir com base na razão, tá? Isso vai fazer com que as coisas se equilibrem e continuem
acontecendo e colocando o Escorpião mais próximo do seu resultado, tá? Ó, é muito isso mesmo, a hora de fortalecer o mental, ó. É fortalecer a energia do mental, equilibrar esse mental, afastar aí qualquer tipo de... essa carta das nuvens fala de confusão mental, tristezas, quando a gente está meio nublado mesmo, né? Na psicologia a gente usa a palavra obnubilado. Aqui a energia mental, que é um poder, não pode estar num lugar de confusão, tá? A energia tem que estar no lugar o quê? De prosperidade, trazendo mais essa energia próspera. É organizar e fortalecer o plano do mental, usar esse poder mental que vai fazer com que as coisas floresçam melhor para você, tá, Escorpião? Então, é hora de cuidar do que nessa primeira quinzena? Da mente, tá bom? Então, vamos fazer aqui o fechamento com uma carta do oráculo da Lua. Signo de Escorpião, qual é a mensagem do oráculo da Lua para a primeira quinzena de novembro? Olha, seu quarto crescente, seu comprometimento está sendo testado, então não se deixe abalar, Escorpião, tá? Isso daqui é uma fase interessante para, às vezes, você mesmo compreender o quanto que você quer o que você acha que quer, tá? Então é colocar muita clareza aí nas coisas e continuar o quê? Avançando, tá bom, Escorpião? Então é isso que eu tenho para você essa quinzena e vejo você na próxima. Até lá, tchau, tchau. Olá, signo de Sagitário, como que vocês estão? Chegamos aqui no oráculo da primeira quinzena de novembro. Vamos ver o que tem para vocês nesse comecinho de novembro. Mensagem para os sagitas. Olha só, para alguém caiu uma sequência bem semelhante, mas o sentido aqui está totalmente diferente, tá? A gente tem o 5 de ouros e o 2 de espadas falando que, assim, o mundo tá aos pés de Sagitário, né? Mas Sagitário tá meio que... Aqui fala de crenças limitantes, fala é como se Sagitário não quisesse enfrentar algumas responsabilidades, né? Algumas situações, Sagitário tá saindo de um jeitinho meio furtivo, meio que, né, não é para mim, se sentindo menor, se sentindo não merecedor, mas na verdade isso daí são questões, são sabotadores que Sagitário precisa enfrentar, tá? Essa carta, ela tá me batendo muito como um conflito paterno e materno, né? Questões aí de paterno e materno influenciando as escolhas de Sagitário, que tá impedindo ele de quê? De atingir as suas realizações. O mundo fala de plenitude, né? De completude, o mundo fala de finalizações, mas também fala de muito essa energia de começo e fim, né? Onde tudo está disponível para a gente, mas a gente precisa se colocar nesse lugar de conquista, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui do cigano. É muito isso, olha, os sabotadores aqui impedindo o Sagitário de alcançar sua plenitude. Essa carta foi a que saiu junto com o mundo aqui, ó. Plenitude, felicidade, prosperidade, conquistas, tá? Aqui tem uma energia muito forte de expansão e conquista, mas aqui a gente tem um conflito emocional, até um estado de sofrimento, né? Como se Sagitário sempre chegasse num determinado lugar, ou assim, nesse momento, nessa primeira quinzena de novembro, isso está mais em evidência para Sagitário enfrentar, cortar, limpar e curar, né? Porque a carta da serpente tanto vai falar de energias densas, né? Energias de sofrimento, angústias, energias pesadas, quanto vai falar de cura também, a cura alquímica, né? Então aqui fala que é importante que Sagitário dê uma atenção especial a essas questões que geram sofrimento e escassez para
transmutar essa energia o quanto antes, tá, Sagitário? Porque existe um mundo abundante em sua espera, mas você precisa vencer, assim, os seus conflitos internos para você conseguir se lançar, né? Às vezes Sagitário tá vendo isso daqui da janela, né? Da janela da alma. Eu tô aqui, eu tô olhando aquilo lá que é bom, que é abundante, mas que, ai, é só para terceiros, né? Isso é para os outros, para mim não, para mim nunca, né? Para mim é sempre a crença limitante de que eu não sou merecedor. Então, vai curar isso aí, Sagitário, porque isso não é uma realidade, tá? Isso daí é um mundo paralelo de sabotadores que você precisa curar e deixar de colocar energia nessa crença, tá bom? Vamos ver o que o oráculo da Lua tem para trazer de mensagem de fechamento para vocês, egrégora do signo de Sagitário. Espere mudanças poderosas. Engraçado que é uma lua eclipsada, né? Eclipse da lua nova, ou seja, para Sagitário encontrar-se com o novo, ele precisa primeiro curar as sombras, tá bom, Sagitário? Enfrenta aí essa situação nessa primeira quinzena de novembro e te vejo na próxima. Até lá. Signo de Capricórnio, como é que vocês estão? Espero que bem. Seguimos aqui agora para a leitura da primeira quinzena de novembro. Vamos ver o que tem aí de conselho para os capricornianos, primeira quinzena de novembro. Mensagem para Capricórnio. Potencial. É muito interessante, né? A gente tem um potencial de construção e sucesso aqui para Capricórnio, desde que Capricórnio saia dessa energia de teimosia. Olha que interessante, né? A gente tem o 8 de ouros, que fala de um potencial até capricorniano, né? Que é da continuidade, da concentração, da construção. O 8 de ouros é um durante, né? Já é uma carta que fala de prosperidade, mas que ainda tem um caminho a ser percorrido. E a gente tem o fechamento aqui com o Rei de Paus, né? Que traz a vitória, o sucesso, o brilho, mas o Rei de Paus ele fala de uma satisfação pessoal também, né? Não é só uma conquista, é um brilho diferente, uma satisfação que vem de uma forma diferente para o ego, né? De, eu sabia que eu ia conseguir, eu mereci porque eu batalhei, e tudo bem, isso não é negativo, né? Tá falando de um reconhecimento importante, assim, mas olha aqui o que precisa ser combatido: a teimosia, o mau direcionamento das forças, né? Saber redirecionar o seu potencial e o seu talento para aquilo que realmente traz resultado, tá? Sair um pouco das questões ideológicas e vir para as questões práticas, tá bom, Capricórnio? Vamos complementar aqui com o oráculo do baralho cigano, para ver o que vem mais de mensagem para Capricórnio nessa primeira quinzena de novembro. Tem vitória, deixa no fundo do maço, ó. A estrela. A gente tem vitória, a gente tem sorte. Essa carta aqui ela vem como obstáculo, mas como ela vem embaixo do rei, essa carta aqui vai estar falando de sorte, tem estabilidade financeira, tem vitórias, né? A cruz, como ela veio também embaixo do 5, a gente fala assim, também tem superações, né? Tem sacrifícios aqui. E o sacrifício que neste momento Capricórnio precisa fazer é parar de investir a sua energia onde não tem resultado, né? Em demandas frívolas, estéreis, né? Que não vai te trazer nenhum resultado. A partir disso, olha que bacana, 8 de ouros junto com a âncora, né? Um potencial muito grande de estabilidade financeira e a sorte a favor de Capricórnio. Então, é um redirecionamento aí mental, Capricórnio, que vai te dar uma virada de chave nesse mês, né? Aqui também pode estar falando, caramba, você tá aí, ó, num sacrifício em vão, né?
tá num sacrifício em vão, tá vendo que não tá dando resultado, sai disso daqui, porque na hora que você virar essa chavinha, a coisa vai clarear para você de um jeito que você vai ver o resultado se materializar diante dos seus olhos, tá bom, Capricórnio? Então, é mais um redirecionamento aí, espero inclusive que essa dica seja uma inspiração para você, que daí você rápido você vai ver o resultado daquilo que você tá empenhando o seu esforço, tá bom? Então, vamos fazer uma mensagem de fechamento aqui com o oráculo da Lua, só para complementar e finalizar esse nosso encontro de hoje, tá bom, Capricórnio? Bora lá. Mensagem de fechamento, oráculo da Lua. Traga o amor para a situação. Lua nova em Aquário. Lua nova em Aquário, a gente entende que é uma energia de inovação, redirecionamento, distribuição de conhecimento, né? Mas é um direcionamento novo, né? Com uma energia aquariana que fala de quê? Expansão de conhecimento, como eu já disse, mas também energia tecnológica, energia comunitária, coletiva, né? Entender que você precisa ter o que é aqui, Capricórnio, uma expansão, olhar para o todo, uma expansão no seu olhar para você se redirecionar para o novo, tá bom, Capricórnio? Essa é a mensagem de hoje, vejo você na próxima quinzena, até lá. Olá, signo de Aquário, vamos ver o que o oráculo traz de mensagem para você nessa quinzena, nessa primeira quinzena de novembro. Mensagem para a egrégora de Aquário, primeira quinzena de novembro. Olha só, Aquário tá com uma energia muito boa, mas tá precisando se redirecionar melhor antes de avançar. Por que eu falo isso, Aquário? Porque a gente tem assim, ó, uma sequência que abre com a Rainha de Ouros, ou seja, um potencial pleno aqui de aquisição de potencial material, energia de desfrute, né, de uma forma positiva. A Rainha de Ouros é uma rainha que ela sabe usufruir do que tem, é uma rainha próspera, uma rainha de conquista, material, mas também de saber vivenciar os seus desejos, né? Aqui tem um potencial de feminilidade muito grande também, mas principalmente de aquisição de bens. Mas na sequência a gente tem o 9 de paus com o 2 de paus. Então o 9 de paus, ele fala muito dos obstáculos que vêm antes da vitória, às vezes aquela energia de, sabe o ditado que fala assim, nadei e morri na praia, né? O 9 fala dos obstáculos que às vezes nos sabotam antes da gente chegar no objetivo final, né? Às vezes Aquário já vem aí numa repetição desse padrão aqui. Eu vou, mas aí chega num determinado lugar, acontece alguma coisa, eu desisto, ou eu empaco sempre no mesmo ponto, ou me acomodei nesse estágio. Quando eu chego nesse estágio, eu fico nele ou eu volto para trás. O conselho é uma reestrutura, uma reanálise, veja quais são os caminhos, o que você deseja conquistar, né? O que você já tem de inspiração, desejo e motivação. Olhe para frente, Aquário. Olhe o caminho antes de se embrenhar nele, tá? O potencial de conquista, ele tá muito disponível para você. O que você precisa fazer é só uma reorganização, não, uma reavaliação. Uma reavaliação das rotas. E aí sim, você pegar o seu ímpeto de movimento e direcioná-lo de forma mais sábia, tá? Com mais conhecimento da onde você realmente quer chegar, tá? E aqui no baralho cigano é muito semelhante à mensagem, ó. O potencial de movimento, mudança, conquista, expansão aí, mas precisando primeiro reorganizar o quê? O plano mental, tá? Reorganizar as ideias, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, qual é o meu plano? Quais são os meus planos? Primeiro tem que fazer um plano, né? Primeiro aqui, ó, faça o plano, depois parta para as conquistas, Aquário. Tá bom? A energia tá muito boa, mas precisa aí de um redirecionamento de rota. Vamos ver então mensagem de fechamento, signo de Aquário com o oráculo da Lua para essa primeira quinzena de novembro. O que a energia do oráculo tem de mensagem final
para essa nossa leitura de hoje, signo de Aquário. Lua minguante, olha a frase. O que você precisa deixar ir? Aqui já começa uma análise, né, Aquário? O que você precisa soltar para depois você partir para o seu sucesso, hein, Aquário? O que você precisa soltar? Fica a análise aí. Vejo você na próxima quinzena. Até lá. Olá, signo de Peixes. Como é que vocês estão? Vamos seguir aqui para a leitura da sua primeira quinzena de novembro. O que tem de mensagem, de conselho aí para a egrégora do signo de Peixes, primeira quinzena de novembro? Bom, a gente tem assim, ó, duas notícias boas e uma desafiadora para Peixes, mas eu acho que é um alerta bem interessante, tá? Peixe está aí numa fase que, ou assim, novembro vai trazer essa energia de início de colheita, né? Eu tô empenhado porque eu tô vendo os meus frutos começarem a brotar, né? Tem um início aqui de resultado acontecendo, né? Para Peixes. E a terceira carta é o 8 de paus, motivação, paixão, foco, direcionamento, aquela energia, aquele impulso para conquista, né? Peixes meio que se jogando aí na vida para conquistar, mas no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. A gente tem 7 de paus, que é uma energia de conflito. Então, entre uma coisa e outra, a gente tem o 7 de paus. E por que essa carta sempre me chama a atenção, Peixes? Porque assim, o 7 de paus, ele é naturalmente uma energia de embate, de conflito, de guerra, né? A gente tá vendo isso aqui, né? Ó, os grupos estão ali se degladiando. Só que a energia de paus, ela também fala de energia espiritual. Sempre que eu vejo essa carta, eu gosto de deixar claro que assim, Peixes, ok, enfrente os seus conflitos internos, busque equilíbrio, trabalhe o seu equilíbrio emocional, mas eu sempre ligo a anteninha que essas energias também estão ligadas a algo externo nos atacando, né? Energias externas, né? Que estão ali no campo do obscuro, no campo do invisível, sejam de pessoas que a gente conhece ou seja do mundo astral mesmo, tentando impedir que a gente chegue no determinado lugar. É como se tipo, a gente está avançando, né? E aí vem um grupo contrário tentando impedir de que eu chegue naquele lugar, ou naquela motivação, ou continue, né, com força naquele direcionamento. Então, o que eu recomendo aqui, Peixes? Eu acho que cuidar da parte espiritual, essa primeira quinzena de novembro, trabalhar descarregamentos energéticos, proteção. Quando a gente olha aqui e tem assim a ideia de que pode estar sob algum ataque espiritual, só proteger eu não acho que é o suficiente. Eu acho que tem que primeiro descarregar para refortalecer, né, a energia, reequilibrar a energia, fortalecer novamente. Aí eu limpo, descarrego, protejo. Quando você faz isso, você já vai sentir essa energia se movimentando de novo. Então, pode ser que aconteça nessa quinzena que Peixes esteja assim, motivado, tô vendo meus primeiros frutos e tal, que legal, vou continuar por aqui, e de repente tem uma baixa, eu sinto um impacto de algo emperrando as coisas, né? Já sabe o que é, Peixes. Então, antes de ficar forçando ali a energia para se movimentar, faz uma pausa, limpa, descarrega, protege, que você vai sentir que a coisa toda vai tomar um ritmo natural. Tá bom, Peixes? Vamos ver o que tem de mensagem complementar do baralho cigano para essa primeira quinzena. A gente tem uma energia boa, tá? Uma energia aí para a parte financeira, de fluidez financeira bem legal para Peixes nessa primeira quinzena, né? Peixes atraindo bastante aquilo que deseja, desde que seja fiel a si mesmo,
né? Tem muito isso aqui também. Sendo fiel a si mesmo, tem essa energia de fluidez, né? Tá atraindo, né? A energia do feminino fala de magnetismo, de atração, de trazer para si, de atrair aquilo que deseja. Isso tá bem bacana, tá? Mas cuidado, aqui já uma segunda mensagem, com pessoas próximas que podem estar aí com falas contrárias ao que você deseja, tá? Vigie isso daqui, porque às vezes essa energia ela tá vindo de perto, de pessoas próximas, e Peixes nem sabe, tá? Ó, só para complementar, eu tirei uma cartinha, falsos amigos, gente invejosa, né? Gente que destila veneno na vida de Peixes aí, precisa o quê? Se limpar, se curar disso daqui, e o resto é continuar fluindo na direção das suas conquistas materiais, que tá de vento em popa, tá bom, Peixes? É isso que eu tenho para você hoje. Vamos aqui fechar com o oráculo da Lua. Mensagem de fechamento para a primeira quinzena de novembro, signo de Peixes. Qual é a mensagem do oráculo da Lua para o signo de Peixes? Seus sonhos precisam de um plano prático. Lua cheia em Touro. É isso, hein, Peixes? Monte seu plano, seja prática, execute, mas e é interessante porque casa um pouco com essa energia, né? Não fique esperando piorar, seja prática, resolve logo isso daqui, tira do meio e ó, retoma o fluxo, tá bom? É isso que eu tenho pra você, Peixes. Vejo você, sabe quando? Lá na segunda quinzena de novembro. Até lá, tchau, tchau.